Muito obrigada, gente. Agora, então, vamos com a nossa querida Shelian. Você quer aqui com esse, né? Depois que ela fizer... É um prazer enorme ter vocês aqui. Né? A gente está nessa batalha há 3 anos. Nos últimos 2 anos, a gente achou que era muito difícil chegar até o final. Os últimos 6 meses, a gente tinha certeza que era impossível chegar até o final. Mas o cara lá de cima falou que ia chegar até o final. Então, trabalhadores que estão aí no fundo, companheiros queridos, né? Sem vocês não seria possível. Esses dias, últimos dias que a gente se matou aqui ontem, né? Saímos daqui para as 9 da noite, vindo do Rancho dos Gnomos, lá do Rancho da Vivência, que tem gente aqui que foi lá ontem. E vocês todos, são tijolos nessa casa, no plano físico e no plano astral. Vocês apoiaram, vocês acreditaram e conseguiram carregar a gente para frente. Então, nossa gratidão, né? Imensa, imensa. A Shelian vai deixar uns 15 minutos depois da palestra para responder perguntas. As perguntas devem ser não de cunho pessoal. Vocês sabem como é que é ter. Não pode fazer palestra quando você vai fazer pergunta. É pergunta, não palestra. Tá bom? Então, façam a pergunta rapidamente para dar chance. A gente fica, para não prolongar demais, né? A gente vai dando o microfone para quem for fazer a pergunta, tá bom? Saudações. Só um instante. Eu não sei, você que sabe. Saudações. A Confederação sente-se profundamente honrada por reabrir a Casa do Consolador. Mas como nós não somos de protocolos, não sei se é esta palavra que vocês usam, o que nós propusemos nesta semana foi falar com vocês sobre esperança. Não sobre término, porque ele não haverá. Não sobre destruição, porque ela também não haverá. Não sobre o jugo do mal, sobre o silêncio dos bons, porque ele também não haverá. E por isso, para isso, é que foi planejado há cerca de 50 anos atrás o último passo da Operação Nova Terra. Quando houve o Concílio Cósmico de 1969, em que os senhores dos sóis, os espíritos dos diretrizes deste planeta, Sananda, Miriam, a quem vocês chamam de Maria, e outros grandes espíritos, luminares espíritos da Terra, como Francisco de Assis, Confúcio, Zoroastro, Buda, Kutumi, Francisco de Assis e Kutumi são o mesmo, Francisco Xavier, Cândido Xavier, Chico Xavier e outros. Discutia-se o que fazer com uma raça, com uma espécie belicosa, reiteradamente hostil e francamente primitiva. Porque era a 5ª espécie humana na Terra, sendo as 3 anteriores formadas por seres exilados de outros mundos ou colonizadores neste mundo. Mas havia uma propensão da energia planetária chamada Gaia para a disfunção emocional. Então, atraía a Gaia para cá espíritos em desarmonia, espíritos hostis e primitivos. A espécie humana do planeta Terra é formada 93% de exilados e apenas 7% de voluntários. Ainda hoje é assim.
Então, quando falo 93%, a probabilidade de cada um de vocês ser um exilado é muito grande, concordam? Concordam com isso? Ser exilado significa que você falhou perante a própria consciência. Que as chances que você teve, 7 mínimas, em outro mundo, você não conseguiu evoluir o suficiente. E para não atrapalhar o grupo daquele planeta, você é retirado compulsoriamente para um mundo inferior, onde você pode retomar a sua jornada, sem lembrar-se dos males que fez, com todo o potencial de crescimento. A nosso entender, isso chama-se misericórdia. Porque não lembrar o mal feito, a destruição causada, não é calçar sapatos de ferro e querer andar na areia. Concordam? Então, ser exilado é uma bênção para aqueles espíritos que, infelizmente, não são capazes de caminhar para frente. Em 1969, vocês pousaram na Lua. Quando uma espécie civilizatória atinge a capacidade de propulsão no espaço, ela é considerada sobre 2 aspectos principais. 1, a inteligência racional está em que ponto e para onde se dirige. 2, a inteligência espiritual está em que ponto e para onde se dirige. E vocês poderiam dizer, mas e a inteligência emocional? Ora, esta tem como resultantes a racional e a espiritual. Concordam? E porque atingiram a Lua precocemente, onde já haviam bases da Federação, do Comando Ashtar e da Confederação, e ao atingirem a Lua, logo começaram a pensar numa forma de nos destruir para do satélite, como uma base de lançamento de mísseis, começar. Vocês se colocaram num dilema. Pode-se julgar uma civilização por uma espécie, subespécie desta civilização, que tem por pendor apenas o poder? Não, não pode. Concorda? E Sananda, que vocês conhecem como Jesus, eloquente como é, os defendeu ao extremo. E ao invés do planeta inteiro ser evacuado e ser deixado apenas as espécies animais, vegetais e mineral que aqui existem, para que uma nova civilização com alguns milênios começasse a se desenvolver, foi dito então que vocês teriam uma moratória de 50 anos. E se numa guerra de extermínio vocês não entrassem, vocês passariam por um ciclo de evolução como nunca antes visto. E aí, entrados na regeneração, vocês conseguiriam caminhar para a Terra nova, a nova Terra. Mas se vocês entrassem nesta guerra de extermínio, 900 anos da Terra a mais haveriam de existir como um nível de expiação e provas. Bem, de 69 para cá, são poucas décadas, concordam? E, contudo, vocês conseguem imaginar este nível de vida ou piorado por mais 900 anos? Claro que não. A partir da Segunda Grande Mundial Guerra que vocês tiveram, nós fomos convidados a começar a trabalhar no projeto do novo homem. Esperem, compreendo. Melhor assim? Quando vocês pensam, eu consigo ler. Por educação e ética, não comento o que vejo em suas mentes. Porque algumas mentes me envergonham. Outras me enternecem.
Então, a partir da Segunda Grande Guerra, nós começamos um projeto de sedimentar a nova espécie de homens da Terra, cujo material genético mais elaborado e mais ativado atraísse espíritos de melhor envergadura moral, povoando este planeta com uma nova mentalidade de progresso. Com o desenvolvimento da inteligência racional, que para vocês vai muito bem, obrigado. Com o desenvolvimento da inteligência espiritual, que para vocês brasileiros é elevada, mas o mesmo não se dá principalmente no hemisfério norte. E também o desenvolvimento necessário da evolução da inteligência espiritual, porque é impossível que uma raça evolua permanecendo nos primórdios das fraldas, como a pequena Aurora, sem dali passar. A maioria dos humanos da Terra não usa mais fraldas. Já é capaz de ir sozinho fazer sua higiene. Já é capaz de sozinho atravessar a rua. Então, esta grande maioria não poderia ficar abandonada nas mãos daqueles que, porque têm inteligência racional extraordinariamente desenvolvida, os manterem reféns. Compreende? Se abduções sempre houveram, e isto é verdade, estas abduções eram feitas pelo governo oculto, não pela Confederação. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o projeto Nova Raça Humana começou, nós passamos a atuar, também nós, abduzindo. Espíritos nascidos nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 2000, são, por livre e espontânea vontade, convidados, aqueles que já eram provenientes de abduções ou eram abdutores em outras encarnações, ou cientistas, ou grandes líderes, convidados a participar do evento Nova Raça Humana. Convidados a serem voluntários para uma experiência de quebra intensa de paradigmas, quando desde o útero materno eram projetados, a partir do 4º mês de gravidez, junto com as suas mães, às vezes, dentro da própria mãe, para naves, começando ali o estudo genético destes seres, os abduzidos. Todos voluntários. Não há uma única abdução compulsória para nós da Confederação. Por sermos nós cientistas, cabe a nós este momento em que misturaríamos o DNA de outras civilizações adâmicas ou não, com o DNA dos adâmicos terrícolas, para daí extrair um DNA, genoma natural do planeta, com maior capacidade de genes ativos, liberando para vocês a paranormalidade, a mediunidade, mas, sobretudo, a capacidade de regeneração celular pela progressiva compreensão do que é a vida do mundo físico, mas, sobretudo, do que é a vida do mundo espiritual. Então, começamos a trabalhar com vocês, hibridizando, misturando genes humanos com genes não humanos e criando os primeiros híbridos. Os primeiros híbridos que começaram a nascer nos anos 60, ou no final dos anos 50, como esta unidade através da qual eu falo, cujo pai era abduzido, porque o pai dele era abduzido e porque a mãe foi levada para a nave conosco várias vezes. Raramente abduzidos, híbridos conseguem ficar mais do que 7 meses e meio a 8 meses no útero materno, porque não precisam de 9 meses de gestação. Isto não quer dizer que todos os prematuros são abduzidos, mas os índigos e os cristais nascem, via de regra, antes dos 9 meses, porque não dependem mais de 9 meses de gestação. O seu corpo é cheio de chips, não é?
porque você tinha que ser chipada para que este corpo pudesse se desenvolver dentro de você, devido ao pretérito desta família karma que vocês fazem. Ela não sobreviveria se o seu corpo não fosse modificado. Então, percebam, os híbridos começaram a ser colocados entre vocês no final da década de 50, mas, sobretudo, a partir dos anos 80, foram colocados em milhões. Milhões que hoje são pais de cristais, que serão pais de diamantes. A cada programa hibridizador, ou a cada geração, mais genes são ativados e melhores são as possibilidades de reação do comando do espírito sobre a matéria. O corpo é, sim, como diz a unidade, uma taborrão do espírito, e é, certeza sim. Mas o comando do espírito sobre a matéria cresce e crescerá na medida em que o espírito for mais senhor de si mesmo. Claro que vocês não podem comparar-se aos homens da Idade Média. Eles não tinham conhecimento de anatomia ou de fisiologia, concordam? Hoje, ainda hoje, a sua ciência descobre muitas coisas, muitas doenças. Vocês não falam hoje sobre as moléstias raras? Elas não são raras. Elas sempre existiram, mas agora elas são conhecidas, podem, portanto, ser diagnosticadas. E, lamentavelmente, muitas delas são criadas pela irradiação nuclear e também pelas medicações que vocês tomam, e também serão criadas pelos suplementos que vocês usam, como se fosse comida sadia, o que não são. Suplementos têm efeitos colaterais, assim como remédios alopáticos têm efeitos colaterais. Compreendem que ainda há muito a descobrir? Os seres híbridos não ficam apenas na Terra. Levantem as mãos as mulheres aqui que tiveram gravidezes interrompidas ou fetos que sumiram em seus úteros, que sonharam que estavam em naves amamentando bebês. Levantem as mãos. Há mais 4 que têm vergonha de levantar a mão. São milhões de abduzidos no mundo. Tanto o homem quanto a mulher cedem seu material genético, mas não apenas o material genético. Começam a vir para a nave em tenríssima idade, porque precisamos estudar o que foi. Porque precisamos estudar como vocês aprendem o que é que a vida tridimensional importa na formação dos seus neurotransmissores, o que muda na formação dos seus humores cerebrais e hormônios. Somente através deste estudo é que poderíamos mexer no mapa genético, disponibilizando para estes futuros corpos uma capacidade maior de recuperação, mas também de utilização destes novos corpos físicos por espíritos que fossem mais sábios, mais limpos, mais puros. De que adianta você trazer um Chico Xavier para um corpo que não é capaz de produzir os efeitos paranormais que este extraordinário espírito tem? Ficou limitado, e muito limitado pelo corpo que teve. E somente pelo amor que tinha em sua alma é que foi capaz de chegar na idade que chegou, porque era para ter desencarnado muito, muito antes. Quando um espírito é extremamente capaz, ele prorroga a vida da célula do corpo físico, alimentando-a todos os dias, todos os instantes, com a sua energia proveniente das células do perispírito. Então, hoje olhamos para vocês, jovens da Terra, que estão geralmente tortos, largados nas cadeiras, cansados, acordam exaustos,
desmotivados. Por que será que vocês se entregam desta forma? Porque, desafortunadamente, desde pequeno, suas mães e seus pais, para livrarem-se de vocês, os colocam na frente de um televisor como aquele? Porque dão para vocês, em vez de livros que façam raciocinar, brincadeiras eletrônicas que banalizam a morte e a violência? Ao invés de ensinar para vocês, através de músicas sadias, colocam músicas absolutamente de apelo sexual, provocando um amadurecimento precoce do sistema hipotálamo, hipofisário, gonadal, ou seja, a maturidade sexual. E hoje, quantos de vocês não são pais que têm que dar nas suas crianças, maiormente meninas, injeções para retardar a puberdade precoce? Não é esta hoje uma epidemia? Meninas tomando desde 7 anos, 8 anos, 9 anos, injeções hormonais para segurar o fluxo hormonal, porque elas estão deturpadas pelas imagens, pelos sons e pelas conversas que captam dos adultos? Concordam? Não seria mais interessante as crianças brincarem? Como chama aquele jogo que você joga uma peça e sai pulando num pé só? A amarelinha. Amarelinha? Amarelinha. Não seria mais saudável elas brincarem de coisas inocentes? Estas crianças que perdem a própria vida de forma proposital, e está uma verdadeira epidemia de 9 a 15 anos desta terrível epidemia mundial. Será que se eles não conhecessem estes jogos eletrônicos, onde você perde uma vida do seu personagem e minutos depois você tem uma outra vida, será que estaria tão banalizado assim para eles o desconhecimento do poder da vida? Será que seria tão relegado a um plano subalterno a existência da fonte criadora de Sananda, ou Buda, ou Maomé, ou Moisés, se ao invés de coisificar estas crianças, vocês as levassem para o caminho da fé? Então, os híbridos que foram produzidos por ordem da Confederação Superior, do Conselho dos Anciões dos Sóis, espíritos da envergadura de Maria de Nazaré, por exemplo, de se criar corpos capazes de atrair espíritos de maior envergadura como voluntários, como missionários, para salvar-se a humanidade, tem total justificativa. Imaginem um espírito desta envergadura nascendo numa família de pais que estão muito preocupados em ter e não ser, que não têm paciência nem capacidade de cuidar de seus rebentos, e que dão para eles o imediatismo, criando crianças insuportavelmente mimadas, crianças que não respeitam o direito do próximo, porque sequer sabem que existe um próximo além da sua vontade. Pensam vocês que espíritos superiores, nascendo nestas crianças, têm chances altas de bem vencer? Os índigos ainda tiveram pais de gerações que estavam mais preocupados com família? Os cristais já não tiveram esta vantagem. Então, podemos falar que os híbridos índigos falharam em sua missão de quebrar paradigmas arcaicos da humanidade. Mas podemos dizer que os cristais estão tendo uma enorme dificuldade, como se tivessem que superar camadas e camadas e camadas de areia para poder tirar a cabeça fora dela e sentir a luz do sol sobre si. Muitos cristais estão nesta sala hoje, agora. E muitos índigos também estão aqui hoje e agora.
Há cristais aqui que são híbridos, frutos de trabalhos de pais e mães abduzidos para virem e modificarem o mundo. Quantos de vocês, de fato, estão fazendo a diferença para o mundo? Mas a boa notícia é que apenas começou-se a luta para trazer a nova terra. Portanto, nada está perdido. Quando vemos exemplos de pessoas idosas ou pessoas mais jovens que se dedicam a trabalhar apesar do esgotamento físico em prol de outros menos favorecidos, sabemos que absolutamente nada está perdido. Pelo contrário, muito já está encontrado. Vocês olham pelo prisma do que é apresentado para vocês. Tragédia, falta de moral, violência, não é isto? Não escuto de vocês frequentemente dizer: a pandemia só piorou a humanidade? Já não ouviram vocês isto? Ouviram? E vocês acreditam que isto é verdade? Porque não é. Está vindo à tona, sim, a fealdade dos radicais. É bom que assim seja, porque você só cura uma doença quando você sabe que a doença existe. Não é verdade? Caso contrário, você não consegue curar a doença. Então é bom que venha à tona o radicalismo, o preconceito, a maldade, a violência, o orgulho, a ambição, porque estas pessoas então podem ver quem são de verdade, não sob máscaras e máscaras e máscaras de maquiagem. Mas também há um outro lado que deve ser ressaltado. Quantos hoje não se movem para salvar animais? Quantos hoje não se movem para deixar de comer animais? Quantos aqui, levantem a mão, se tornaram vegetarianos ou veganos? Podemos dizer que quase 50%. Isto é extraordinário. Significa que quase 50% dos presentes está trabalhando ativamente para diminuir o aquecimento global, que ocorre também pelas emanações de gases dos animais que são tratados para serem assassinados para vocês comerem. Então, quando você para de comer um animal, você está parando o derretimento das geleiras, está parando a destruição do permafrost, está parando a subida dos oceanos. E se param isto, param a inundação dos litorais. Se param isto, param a emanação propulsionada dos vulcões. E se param os vulcões, param os terremotos. E se fazem isto, cortam os canais, os buracos nas camadas de ozônio. E passa a diminuir o câncer. E passa a diminuir a moléstia degenerativa do sistema nervoso central, como o Alzheimer, por exemplo. E param as dores inflamatórias. Vocês todos sabem que o glúten é problema, não sabem? Mas não deveria ser. O trigo é mãe em muitos planetas. Exatamente trigo, que foi adulterado geneticamente para ser resistente a pragas e cada vez mais gerar lucro. Bem, existem vários grupos de cientistas no mundo trabalhando para fazer a reversão desta engenharia malfadada genética e trazer de volta o glúten ancião que se comia na Renascença. Através de grãos encontrados no Egito, em múmias incas, está se trabalhando para retrazer o trigo original, terminando com a doença do glúten.
Não é para se ter otimismo? Não é? Antes, ninguém se importava que se morria de sede na África. Hoje, há movimentos no mundo para terminar com a fome e com a sede. Não é para se ter otimismo? Então, não achem, em momento algum, amiguinhos da Terra, que tudo está perdido, que não tem jeito, que o mal vai vencer, que vocês são fracos e estão à mercê do governo oculto, porque isto não é real. Oxalá minha civilização tivesse o número de homens e mulheres deste planeta que já se deram conta que pode ser feito diferente, que pela fé, pela vontade, estão desenvolvendo e expandindo suas consciências para firmar neste planeta a nova Terra. Não se ponha em seu coração o pessimismo, muito pelo contrário. Sorriam e animem-se, porque a nova Terra já é. E a Terra cruza cada dia, perde espaço. Vão gritar os seus correligionários, vão gritar aqueles que querem a Terra cruz, porque sabem que perdem. Como dominam todas as formas de comunicação do planeta e são maioria nos governos deste planeta, são maioria nos governos deste planeta, querem calar a verdade, mas isto é a verdade. Por isso a hibridização é o futuro dos homens da Terra. Tempo haverá, em algumas décadas, em que todos os habitantes da Terra terão este DNA aprimorado e libertado, em que vocês poderão comunicar-se à distância sem aparelhos, pela telepatia, em que poderão, através da paranormalidade, fazer grandes feitos, em que o câncer não mais existirá, em que as doenças degenerativas não mais existirão, mas, sobretudo, onde a fome não haverá ou a violência, porque seus corações baterão apenas no ritmo da fraternidade. Creiam em vocês. Vocês são a maioria, não eles. Em meu planeta, nós não éramos maioria. Então, o planeta foi destruído. Neste planeta, vocês são a maioria. Vocês podem realizar a transformação. Em nome da Confederação, convido a todos aqueles que quiserem se tornar membros da Confederação Galáctica dos Mundos Libertos, que diga neste momento, eu quero, levante a mão direita para receber o símbolo da Confederação. Em meu planeta nos saudamos assim, paz em teu coração e no meu, para podermos em paz viver. Daqui para frente, irmãos confederados, esta será a nossa saudação. Paz em mim e em você, para que em paz possamos viver. Saudações. Nós vamos abrir para perguntas, então agora levantem a mão que eles vão distribuir o microfone. Boa noite. Saudações. Saudações. Nós estamos buscando desesperadamente novas formas de produção de energia que não impactem no clima do planeta, como vem acontecendo com os combustíveis fósseis. Eu, particularmente, venho tentando uma forma de extrair essa energia, não da fusão nuclear, como ocorre nas nossas estrelas, mas da energia do campo de ponto zero, do campo de energia que subsiste ao zero absoluto,
Isso seria viável? Totalmente viável e futuro. Muito obrigado. Você está trabalhando conosco há mais de 30 anos. Ah, sim. Então, a pesquisa prossegue. Por favor, prossiga e não deixe que nada o pare. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Saudações. Saudações. Desculpa. Eu queria saber se todo doador de material material genético e também que é estudado, ai meu Deus, como chama aqui o negócio? Esqueci. Neurotransmissores, se todas essas pessoas que são estudadas, elas são abduzidas, isso não é feito aqui, isso é feito em outro lugar? Eu não sei se eu consegui fazer Eu a entendo pergunta. o que você quer saber. Todos os abduzidos começam a ser abduzidos bem jovens, crianças. Alguns de dentro do útero, outros até 3, 4 anos. Para nós, tem duas coisas essenciais. Primeiro, material genético, porque temos que procurar como mexer e o que material genético ideal para fazer com aquele híbridos. Segundo, a resposta psico-neuroimunológica do objeto abduzido, do ser abduzido, aos estímulos de aprendizado e de apreensão que vocês passam na Terra quando encarnados. Então, desde pequenos, vocês são submetidos a estudos com um fator base de trauma de outras existências. A mesma situação, com nuances diferentes, vai sendo apresentada em experiências holográficas, dentro das naves controladas, para ver como vocês reagem. A maturidade emocional traz uma mudança na resposta? Sim ou não? Como esta maturidade, que pode ocorrer ou não, interfere na qualidade do neurotransmissor específico a ser estudado. Compreende? Então, cada um de vocês tem provas encarnatórias, problemas de outras encarnações, e vocês passam por provas e expiações, como vocês aqui dizem, e isto modifica, se vocês são inteligentes ou sábios, a sua resposta química. E isto é essencial para a mudança genética que vamos mexer no híbrido que de você surgirá, ou híbridos que de você surgirão. Saudações. Saudações. Com relação à chegada da Nova Terra e com o exílio de espíritos inferiores, entre eles magos negros e outros espíritos mais trevosos, como que ficam os trabalhos em centros espiritistas, umbandistas, centros que trabalham com desobsessão pesada e tratamentos para magos negros? Esses trabalhos, eles devem continuar ou eles deixam, perdem o sentido com a ida desses espíritos para o exílio? Veja, estes espíritos, cerca de 8 bilhões, somente serão exilados quando houver a definitiva decisão da humanidade terrícola de não mais ser expiação e provas. Quando a humanidade terrícola dizer basta a tudo que está profundamente errado acontecendo. Destruição da natureza, escravização dos animais, escravização de humanos e preconceitos. Entende? Até lá, estes 8 bilhões ficarão. Então, posso garantir a você que nas próximas 4 décadas, todos os centros espíritas e espiritualistas ainda terão muito trabalho. Porque sairão daqui os 8 bilhões, estão programados para serem retirados entre 20 e 25 anos em frente daqui, portanto, década de 2050, não é? Não é? Mas outros espíritos não tão densos ficarão. E trabalho com esses deve ser feito para despertá-los.
Não há possibilidade alguma de trabalhos espirituais terminarem antes de 2180, 2200. Nenhum emprego será perdido, devo dizer. Isto é dito pelo nosso querido irmão Veludo. Ele parece bastante preocupado com essa questão de emprego. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber, os mestres orientais sérios que buscam a expansão de consciência através de suas práticas milenares, eles contribuem para a nova Terra ou eles estão desencontrados? Práticas milenares não são erradas simplesmente porque são milenares. Então, tudo aquilo que for feito para a expansão da consciência dentro da lei da fraternidade é alicerce da nova Terra. Radicalismo é que não tem mais espaço. Saudações, Shelian. Saudações. Shelian, você colocou um ponto muito importante acerca dos nossos adolescentes, de que eles estão, eu vou até utilizar a sua palavra, escravizados por televisões, escravizados muitas vezes por artigos eletrônicos, e que a gente deveria adotar uma medida isso. Nós, pais, muitas vezes nos sentimos de mãos amarradas, e eu gostaria de saber o que a Nova Terra, ela pode, inclusive, auxiliar para que esses adolescentes, que são o futuro, inclusive, que a nossa geração ela vai ser substituída um dia pelos nossos filhos, nossos adolescentes, o que a Nova Terra pode auxiliar, o que a gente pode fazer para que essas crianças não sejam escravizadas de uma forma que a gente perca essa geração inteira. Aconselho vocês todos a ter uma caixa de madeira bem grande, lotada de livros, porque quando ficarem sem energia e sem internet, livros é tudo que estas crianças terão. Perceba que o mal virá para o bem. Isto acontecerá. É a única forma de salvar a sua espécie. É tirar vocês dos meios eletrônicos. Então, será permitido que eles façam isto para dominá-los, para libertar vocês. O movimento que eles farão para ser donos do mundo será o momento de redenção do mundo. Pais, mães, avós que aqui estão, comprem livros, comprem jogos, comecem já a treinar seus filhos a horários de família sem energia elétrica. Façam diversões, façam festas da família, brincando com eles, o novo, o lúdico, sabe? Isto é o que vocês devem fazer. Esta unidade tem sobrinhos, netos e sobrinhos. Ela compra todos os livros infantis que ajudam o Rancho dos Gnomos e os bichinhos e dá para eles. Ela já está preparando para um momento em que eles precisarão ter isto como tábua de salvação. É isto que eu lhes recomendo fazer, porque haverá falta de energia sem comunicação das redes sociais. E eu diria amém. Saudações. Olá, boa noite, saudações. Eu só queria dar um testemunho aqui, falar rapidamente que recentemente eu não conseguia ter meu segundo filho e a gente estava, durante a pandemia, eu e minha esposa, eu fui dormir e falando em hibridização, eu vejo um louva-a-Deus entrar no quarto, eu falei, uai, estou vendo coisa, o que está acontecendo aqui? Ele põe a mão no útero da minha mulher, fala, Adriano, amanhã vocês fiquem juntos, fala para ela parar de tomar o remédio. No dia seguinte, eu falei, para de tomar o remédio. E Sheiliana, 3 meses depois, ela chega em casa, grávida, o Rafael nasce dentro do carro, extremamente saudável, chegaram os melhores médicos, falaram, não, é assim há 2000 anos, desde que Jesus Cristo nasceu, criança sadia, nasce bem na hora, então eu queria dar esse testemunho aqui na casa. E o segundo ponto, falar que há 15 dias atrás, Sheiliana, eu estava na estrada,
voltando do interior, na rodovia dos Bandeirantes. E na noite anterior eu vi uma luz muito forte, meus amigos viram uma luz muito forte no céu, não era nenhuma estrela, era só uma luz. E na estrada, eu e minha esposa, a 120 km por hora, veio uma explosão muito forte. Nessa explosão, eu sinto cheiro de eletricidade, a eletricidade entra na minha pele e eu fiquei extremamente preocupado e, ao dormir, sou levado. Minha pergunta, Sheliana, como é que são essas modalidades de intervenções dos extraterrestres, não somente no planeta Terra, mas perante aos trabalhadores da luz? Bem, Abdo, como você está conosco há mais ou menos 20 anos trabalhando para a Confederação, e você sabe, inclusive você tem cabine em Chendra, e se a unidade de som estiver aí, eu gostaria que ela o conhecesse, porque lá vocês conversam, mas aqui vocês nem sabem um do outro. Você sabe que o nosso trabalho ele é muito mais energético do que qualquer outra coisa. Nós não podemos influenciá-los para que vocês caminhem numa determinada direção, mas podemos sugerir mudanças de rota. Nós não podemos criar evoluções para vocês tecnológicas, mas podemos mexer num projeto à noite para no dia seguinte o cientista dar andamento àquela ideia. Então, é assim que nós fazemos. Como vocês dizem aqui, na noite calada. Calada da noite. Correção. Eu sempre achei esta expressão muito divertida. Saudações. Saudações. Então, eu, por ser uma criança, como é que eu poderia ajudar e participar sobre esse assunto dessa palestra? Bem, primeiro porque você é um híbrido. Você já é um de nós. Então, o que nós esperamos de você é que você estude tudo o que você puder aprender, tudo. Desenvolva no seu coração o sentido da fraternidade. Não se afaste da lei de que somos todos iguais. Não se afaste do sentido de preservar a vida, não importa como ela se apresente. Quando você estiver na idade da madurez, siga exatamente o que a sua intuição lhe disser para seguir. A moeda da terra, ela é apenas ferramenta, nunca fim. Você, quando a terra estiver mudada, terá um papel de muita responsabilidade. Pule e brinque agora como uma criança deve fazer. E continue vindo à noite para brincar nas naves como você adora fazer também. E sim, o seu dragão é real, ele existe. Boa noite, saudações. Saudações. Eu penso que se estamos num grupo, numa sala, e alguns acordam e outros estão dormindo, para que a coisa comece a acontecer de verdade, quem já acordou, ajude a quem está dormindo, que seja desperto, que acorde. Alguns de nós têm essa função, vêm com essa missão de despertar alguns demais, ou seria uma coisa voluntária? Se bater na cabeça de alguém de fazer isso, ela sairá nessa jornada ou não? Alguns já vêm com essa missão. Existem os que vieram com a missão porque sabem do tamanho da dívida que trazem. E existem outros cuja consciência se expande e se tornam voluntários para isto fazer. Os dois grupos são essenciais para qualquer mudança que seja necessária. Saudações. Saudações. Você falou sobre as crianças que estão vindo, né? As cristais ou as diamantes. Muitas dessas crianças, inclusive eu tenho uma filha, assim, que falam que ela é autista
ou não fecha um laudo, porque ela não se encaixa com as crianças, algumas outras crianças. O pensamento não é o mesmo, a forma de lidar é diferente, existe um controle emocional muito grande, uma forma de ver a vida totalmente diferente. A minha filha mesmo, ela completou 18 anos e não tem parte nenhuma sexual desenvolvida, não pensa nessas coisas, os pensamentos são outros. Como nós, pais, como lidar com elas? Porque, às vezes, eu mesmo me sinto perdida. Veja, há um erro do governo oculto de criar um espectro autista onde, sem dúvida alguma, 100% dos presentes aqui se encaixam. De um lado ou de outro, de uma forma ou de outra. Porque a maioria de vocês tem bipolaridade, não a doença, mas vocês ficam alegres, tristes, alegres, tristes, alegres, tristes. Pensar diferente, cada um pensa por si, e infelizmente pensa mais em si do que no todo. Mas claramente, aqueles seres que vêm de outros planetas não são nem cristais, nem índigos obrigatoriamente, compreende? Mas que voltaram para a Terra depois de longos períodos fora daqui, justamente para se regenerarem e fazerem o seu salto quântico junto com o planeta onde muito erraram, ou outros que vêm para cá na sua primeira trajetória no planeta Terra, porque queriam dar o salto quântico e o mundo onde estão ou está um pouco mais atrasado, ou já avançou mais do que esse status, e são completamente desconhecidos por vocês, porque saem do comportamento padrão. Entenda a sua filha como um destes seres, que está fora do comportamento padrão, ela não é autista mais do que você é autista. Infelizmente, escolas no planeta Terra são arcaicas, são medonhas. Os profissionais que fazem estes diagnósticos pouco sabem de espiritualidade e os pais estão inundados de más notícias e medos. A sociedade é muito preconceituosa. Então, é muito difícil. Mas, em breve tempo, isto mudará muito. Não teriam nascido tantos autistas ao mesmo tempo, se não fosse por uma razão essencial da mudança de rota deste planeta para o bem, não para o mal. Saudações. Você poderia falar sobre as descobertas do Dr. Jung sobre as funções cognitivas e os 16 tipos psicológicos? Pere, você fala muito rápido, eu não falo o seu idioma tão bem. Perdão. Diminua a sua velocidade. Você poderia falar sobre as descobertas do Dr. Jung sobre as funções cognitivas e os 16 tipos psicológicos? Não são apenas 16, são 64. Jung foi um extraordinário pensador e todos na Terra deveriam estudar o que ele deixou. É a melhor linha de estudo mental que existe, é a escola junguiana. Mas são 64 tipos. Posso fazer mais uma pergunta? Você poderia também falar sobre os anjos cabalísticos? Não. Tudo bem. Saudações. Saudações. Existe alguma correlação da hibridização com o nascimento de fórceps? E uma segunda pergunta é se Shiva, Krishna, que tem essa cor púrpura, azul, por exemplo, Shiva, que trouxe o yoga para a humanidade, são ETs que, na verdade, os indianos achavam que eram deuses. Não, são ETs, mas não há correlação alguma com o fórceps. O fórceps tem uma relação com a escravidão. Saudações. Quem chama? Eu. A gente sabe da chegada da multidimensionalidade dos centros espíritas. No meu caso, ativei tudo que foi pedido, estamos trabalhando com eles, estamos cuidando das nossas crianças, dando esse sentido de seres multidimensionais,
e acolhendo todos os que nos procuram vindo dos umbrais. É pedido uma nova etapa. E eu preciso de ajuda, então eu só vim saber se eu estou no caminho certo. O caminho sempre será certo quando visa o bem do próximo. Obrigada. Até que horas você deseja que a gente vá? Eu acho que mais 2 perguntas e podemos encerrar. Saudações. Saudações. É possível, numa fertilização in vitro, nascer uma criança diamante? É possível? Numa fertilização in vitro, nascer... Sim. Obrigada. Oi, boa noite. Saudações. Saudações. É possível curar o câncer com terapias energéticas? Claro. Esta é a melhor forma de cura do câncer. A própria cura celular que a unidade desenvolveu é um tratamento energético. Saudações. Saudações. Na minha faixa etária, eu percebo que tem muita gente que começou a despertar, que eu considero até que cedo, mas eu vejo que essa galera que tem a minha idade tem muito medo de engravidar. Eu percebo como uma geração que começa a pensar diferente para criar pessoas diferentes, né, humanos diferentes, mas tem um bloqueio em relação a engravidar e a ter essas crianças. Eu queria entender mais ou menos o que está acontecendo com a gente, por favor. A sua geração é das mais limitadas moralmente. E vocês nasceram com grande inteligência racional, mas com uma carência de inteligência emocional proporcional. Os pratos da balança se equilibram. Como não são dotados de grande ascensão espiritual, vocês têm medo de receber espíritos que vocês sabem similares a vocês. Mas a sua geração não veio para receber diamantes. Veio para vocês despertarem. Outros, com outra cor áurica, vêm para encaminhar a humanidade. Agora é a hora de vocês crescerem. Agora é a hora de vocês despertarem ao autoconhecimento para vocês saberem quem são. O conhecimento para terem mais ferramentas e fazer o certo desta vez. E a prática do bem para que vocês sejam livres. O egoísmo que caracteriza a sua geração é a maior doença que vocês podem ter. Felizmente, existem outros como você. Boa noite, Shel. Saudações. Tudo bem? Saudações. Só para te agradecer de todo o meu coração por algumas experiências que eu tive com você. Agradeço imensamente de todo o meu coração por esta oportunidade, que eu fui socorrida num momento muito difícil, também tenho uma recordação de uma experiência bem interessante, e você pediu calma e tranquilidade, passou tranquilidade para mim. Te agradeço imensamente pela oportunidade do trabalho. E eu queria saber se a Sheliana pode receber um abraço. Não. Não? Não tem problema. Tá ok. Então, nós estamos encerrando. Sim. Guardem o que eu lhes falei hoje. Quando a noite vier, que seja para vocês uma vela acesa. Saudações. Muito bem. Tá dormindo? Essa boa. Bom, quem quiser que autografe livros, alguma coisa, eu e a Mônica podemos ir até a livraria
para que vocês possam autografar, né? E a gente conversar e dar um beijo e se despedir, mas vocês têm aí a cantina, tem a livraria e o bazar, e estaremos à disposição. Muito obrigada pela presença de todos. A gente agradece muito mesmo. Vocês inauguraram a Casa do Consolador. Uhul! Uhul! Ó, já pensou? A gente podia tirar uma fotografia de nós todos ali com eles. Quem que vem bater? Eu vou para lá. Ô, trabalhadores, junta aqui, ó, vou fazer uma zona.